Com muita alegria, todos nós, devotos de Krishna, membros da ISKCON, estamos comemorando o Vyas Puja de Srila Prabhupada, que é o dia mais auspicioso em que o representante de Krishna, que não é uma pessoa comum, Srila Prabhupada não só é o mestre espiritual, mas ele também é o Sanstopakacharya, o fundador do seu movimento, da ISKCON. E eu me abriguei em Srila Prabhupada no ano de 73, fui iniciado em 75, e portanto eu gostaria de deixar o depoimento da importância que Srila Prabhupada tem sido na minha vida e me inspirar. Infelizmente eu não tive a oportunidade de ter a associação pessoal de Srila Prabhupada, mas sempre a presença de Srila Prabhupada nunca deixou de ser forte na minha associação com suas instruções, nos seus livros, nos seus ensinamentos. Eu vejo que a minha vida ela tem sentido porque eu conheci Srila Prabhupada. Então, nesse dia muito auspicioso, vamos todos nós glorificarmos este nosso grande Salvador, Patita Pavana, Jagadguru, o mestre espiritual de todos os mestres, o mestre espiritual instrutor de todos os devotos da ISKCON, que realmente querem assim alcançar a perfeição de Krishna nessa vida, desenvolver amor puro por Krishna. Essa realmente era a vontade de Srila Prabhupada, que todos nós fôssemos felizes, e a felicidade verdadeira só vem quando nós estamos assim ocupados no serviço, situados na nossa própria natureza espiritual. Então, na verdade, Prabhupada, ele vai sempre ser o norte na minha existência, e espero o mesmo para todos vocês. Hare Krishna, boa celebração do o aparecimento de Srila Prabhupada no seu dia do Vyas Puja. Hare Krishna. Hare Krishna, queridos Vaishnavas e Vaishnavis, minhas respeitosas reverências, é com grande prazer que eu venho aqui mandar essa postagem para vocês, esperando que todos tenham um feliz Vyasa Puja, meditando nas instruções de Srila Prabhupada, meditando na missão de Srila Prabhupada, como podemos melhor assim, satisfazer Srila Prabhupada de acordo com a nossa capacidade, dentro de nossas possibilidades, né? Dentro dos nossos serviços, podemos incrementar, né? E podemos assim, cada vez mais satisfazer a Krishna e assim nos aproximarmos dele e desenvolvermos amor por Krishna, né? Seguindo as instruções de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada não é apenas um guru na associação discipular, ele é o Acharya, não é um Acharya, que veio trazer o método dado por Sr. Chaitanya Mahaprabhu para a autorrealização, para a liberação nessa era de desavenças, nessa era confusa que estamos vivendo. Então vamos aproveitar essa oportunidade ímpar, essa misericórdia imotivada, e vamos assim nos fixar, vamos assim meditarmos para que possamos assim alcançar a meta última da vida, que é desenvolver amor puro por Deus e assim ter a associação de Krishna e de seus associados íntimos, seus devotos puros. Então a única maneira de chegar a Krishna é através de seguir a instrução do mestre espiritual. A mesma instrução é o Mahamantra cantado por não devotos, não faz nenhum efeito. Temos que nos aferrar, nos fixar, né, nas palavras de Srila Prabhupada e seguir as suas ordens, e assim nossa vida será perfeita e no final voltaremos ao lar de volta a Krishna. Jai, minha reverência a todas as glórias de Srila Prabhupada. Só através de Srila Prabhupada podemos fazer qualquer coisa para Krishna. Qualquer talento que tenhamos, qualquer serviço que façamos, todas as glórias são para Ele. Na verdade, esse é o significado dessa afirmação. Não temos nenhum mérito, todas as glórias são a Ele, que nos trouxe esse presente inigualável. Hare Krishna. Feliz Vyasa Puja para todos. Oi pessoal, Hare Krishna, Jaya Srila Prabhupada. Bom, minha experiência com o Srila Prabhupada é uma experiência total, porque
Eu conheci o movimento Hare Krishna antes de ter chegado no Brasil e tive acesso ao Bhagavad Gita de Srila Prabhupada já bem no comecinho dos anos de 1970. E foi tão impactante esse contato com Prabhupada que a partir dali eu decidi, eu vou ser um devoto de Krishna, minha meta na vida é ser um Hare Krishna. E desde então comecei a trabalhar em função disso, organizar minha vida em função disso. Então, pura misericórdia de Srila Prabhupada, pura bênção de Krishna, consegui estar cantando Hare Krishna e vivendo em associação com os devotos pela fé nos ensinamentos de Prabhupada, pela fé em Srila Prabhupada, há mais de 50 anos. Então é algo assim realmente a ser celebrado, a ser considerado. E depois que me tornei mesmo um servo de Prabhupada propriamente dito, depois de muitos anos, a gente tem a grata surpresa de ver, por exemplo, o que fala as glórias do serviço devocional do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 25, verso 20. Prasangama Jaram Pacham Atmana Kaveyo Vidu Saiva Sada Shukrito Mokshadwaram Bapavritam. Isso aí confirma tudo, porque esse verso, as glórias do serviço devocional, fala que quando qualquer pessoa realmente erudita desse mundo, qualquer erudito de verdade desse mundo, sabe que o maior enredamento para a alma é o apego à matéria, é o apego ao corpo, é o apego a esse mundo. E quando esse mesmo apego é direcionado, é aplicado para uma alma autorrealizada, esse mesmo apego abre a porta da liberação. Então imagine só que bênção você poder direcionar todo o seu apego ao mestre espiritual fidedigno, autêntico, àquele que, por ouvi-lo e segui-lo, estamos abrindo a porta da liberação, o caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. Esse é meu envolvimento com Srila Prabhupada, essa é a minha realização com ele. Desde que vi, ouvi, me convenci que é a essa pessoa que eu tenho que me render, é essa vida que eu tenho que ter, a vida que ele está nos dando a oportunidade de viver. Me planejei para isso, estou vivendo para isso, espero morrer assim, nesse caminho, sem desvios. Então a experiência com Srila Prabhupada é tão impactante quanto constante. Ok? Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jaya. Hare Krishna, bom dia, reverência a todos. Então, a primeira vez que eu vi uma foto de Prabhupada foi naquela primeira edição do Isha Upanishad, com Vishnu na capa. E eu estava na biblioteca da Associação Macrobiótica, eu estava fazendo a dieta dos 10 dias de arroz, na época eu era macrobiótico, e devorei o livro, assim, li, isso me marcou muito. Mas depois passou o tempo e eu, na época, lia muito, sempre gostei de ler e de filosofia, só que eu misturava tudo, eu era universalista, relativista, existencialista, né? Gostava de Nietzsche, Hermann Hesse, e para mim era tudo uma confusão, não existia uma linha coerente no conhecimento. Nem sabia qual era o propósito da minha existência. Então, na minha cidade, em Caxias do Sul, tive a visita de Chaturmurti e Navadvipadas. Eles estavam na praça da minha cidade fazendo um bhajan, depois ele fez uma preleção sobre vegetarianismo. Convidei eles para ir para a minha casa, fizemos um programa lá, e assim eu tive o primeiro contato com devotos.
Mais tarde tive a visita de Ambujaksa e Jagai Pandit, né? E lá fizemos um programa de Namaharata. Ali eu comprei um Bhagavad Gita, uma Kanti e também uma Japamala e nunca mais parei. Comecei a fazer um programa de Namaharata em Caxias, que existe até hoje, né? Caxias chegou a ter um pequeno templo, né? Então a minha realização com Srila Prabhupada é a revolução que ele causou na minha vida, né? Srila Prabhupada organizou o meu pensamento, me deu a verdadeira consciência. Em termos platônicos, né? Eu poderia dizer que Prabhupada me libertou do fundo da caverna, do mundo das ilusório, das imagens, né? das sombras. Me mostrou o caminho para sair da escuridão da caverna e me mostrou o sol que ilumina todas as coisas e que nos permite ver tudo ao mesmo tempo, tudo na perspectiva correta. Antes eu procurava a verdade com uma lanterna, agora eu tenho essa luz que me foi dada por Srila Prabhupada. Então eu diria que Prabhupada é o sol da minha existência. E eu agradeço por ter salvo a minha vida, né? Porque, como Cristo dizia, né? O mundo sem conhecimento, sem Deus, é o mundo dos mortos, né? Então, eu agradeço Srila Prabhupada por ter salvo a minha vida, né? E a todos os devotos. E me mostrado, né, a minha verdadeira família, né? Que é a ISKCON, os devotos, e acima de tudo, me mostrou o Krishna. Então, Jai, todas as glórias. Tem um bom programa que comemora o advento de Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, aqui, Jai. Lembrar de alguma realização que o Prabhupada me deu. O Prabhupada deu tudo. O Prabhupada, a gente vê tantas coisas que ele deu assim, incrível, né? Incrível o que ele fez. A gente fala, pois são atividades sobre-humanas, mas mesmo assim, sendo assim difícil de entender como é que um ser humano pode fazer tanta coisa, né? Traduzir tantos livros, viajar tanto, escrever tantas cartas, falar com tantos devotos e ensinar e dar aulas e tudo isso. Mas a coisa que mais me impressiona não é nem isso, apesar disso ser impressionante, mas ainda assim o que mais me impressiona eu acho que é incontestável, porque as pessoas às vezes contestam, né? Tem um erro aqui no livro, tem um erro no sânscrito, a tradução não sei o que, não é literal. A gente pode ver tantos detalhes e encontrar alguma falha, mas, pelo amor de Deus, porque a pureza de Srila Prabhupada é incontestável. Então, esse é o que é a força de Prabhupada, né? Por isso que ele falava, a pureza é a força, né? Que fez tudo, né? Prabhupada, ele mudou o coração de tantas pessoas, amoleceu o nosso coração de pedra com a pureza dele, né? A sinceridade de Prabhupada é algo assim que derrete qualquer coração de pedra, né? E é isso que ele nos deu de mais importante, né? O exemplo de uma pessoa realmente pura e sincera, que tem esse amor no coração. Isso é o que a gente pode buscar de mais valioso, né? Em todos esses ensinamentos dos Vedas e toda essa literatura e todos esses santos que já passaram. O que mais a gente pode conseguir? Prabhupada nos deu isso assim, com seu exemplo, né? Com sua pureza, com a sua devoção, o seu amor. Obrigado, Sr. Prabhupada. Haribol. Em 1965, Prabhupada escreve um poema que marca de uma maneira muito sensível a chegada dele aos Estados Unidos.
Nesse poema há uma passagem que particularmente me comove muito. É quando Prabhupada, num estado de humildade, de sinceridade muito profundas, ele ora a Krishna para que Krishna tornasse adequadas as palavras de Prabhupada à compreensão das pessoas. Agora, o que essa passagem tem a ver com todos nós? Eu acho que a mensagem é muito clara, muito óbvia. Mostra que todos nós, como seguidores de Prabhupada, como discípulos diretos e indiretos de Prabhupada, mostra que todos nós temos o dever sagrado de estudar os livros de Prabhupada, compreendê-los adequadamente e retransmitir esse ensinamento assim como Prabhupada fez, de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias. Não o tempo, lugar e circunstância de Prabhupada, mas o nosso tempo, o nosso lugar e as nossas circunstâncias. E de forma que seja relevante a compreensão das pessoas com que nós temos contato. Isso reflete não só humildade, mas também reflete uma preocupação, reflete um respeito com relação às pessoas. Num dia como esse, eu acredito que essa reflexão seja muito pertinente. Retransmitir os ensinamentos de Prabhupada daqui para frente, para as próximas gerações, de acordo com o nosso tempo, o nosso lugar e a nossa circunstância. De modo que esses ensinamentos sejam relevantes para as pessoas inteligentes e sinceras. Hare Krishna, queridos devotos, é com grande prazer e honra que participo do Vyasa Puja de Srila Prabhupada, nosso mestre maior. Srila Prabhupada, ele é uma inspiração para a nossa vida espiritual e tenho muita gratidão no coração, gratidão sincera por tudo que Prabhupada faz e fez na vida de milhões e milhões de pessoas. E o que, na minha opinião, o melhor presente que a gente pode oferecer para Srila Prabhupada é passar esse conhecimento adiante, que Prabhupada, ele, com tanto esforço, com tanta luta, veio para o Ocidente e deixou esse legado fantástico, dessa literatura fantástica, de tantos livros, de tanto conhecimento sobre a nossa relação eterna com Krishna. Então eu espero humildemente poder participar dessa missão de Srila Prabhupada, sempre poder contribuir de alguma forma da Srila Prabhupada. Muito obrigado. Hare Krishna. Hare Krishna. O meu encontro com os ensinamentos de Prabhupada aconteceu em um momento em que eu estava numa profunda busca existencial e de uma maneira que ilustra bem aquela ideia de que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Bem, em 1997 eu estava prestes a me formar oficial do Exército, na Academia Militar das Agulhas Negras, e um dia antes de ir para a formatura, um amigo meu me convenceu a ir até a comunidade Nova Gokula, porque ele tinha comprado um livro na rodoviária, Além do Nascimento e da Morte, que é um livro pequeno de Srila Prabhupada, e ele me mostrou o livro, me emprestou e falou: vamos lá comigo, você vai talvez conhecer alguém que possa te dar alguma dica sobre a Índia, já que você quer ir para lá nas suas férias. Bem, fomos lá e lá eu conheci os devotos, tive ali aquele primeiro contato e comprei também a Bhagavad Gita. No dia seguinte, durante a formatura, a minha tia, que veio do Rio de Janeiro, trouxe a biografia resumida de Prabhupada como presente de formatura para mim. Ela me contou que ela foi no shopping para comprar um presente e no estacionamento encontrou uma pessoa que vendeu para ela aquele livro quando ela disse que o sobrinho iria para a Índia. Então, 3 livros de Prabhupada vieram parar na minha mão antes da viagem. E daí eu entrei de férias, vim para a Índia, agora estou aqui em Mayapur, como vocês podem ver aí. E na Índia foi uma sequência de sincronicidades sempre me apontando para Prabhupada. Seja por pessoas, outros livros e templos. Foi realmente assim, uma sequência que eu levaria muito tempo para poder descrever, mas
dezenas de coincidências, ou melhor, sincronicidades, apontando para Prabhupada, no momento que eu estava realmente procurando respostas. Então esse foi meu contato e ficou muito claro para mim que a resposta estava nos ensinamentos de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna, queridos devotos, Jai Srila Prabhupada. É um prazer poder comemorar o Vyasapuja de Srila Prabhupada e o meu primeiro sentimento é de gratidão por tudo que ele fez pela Sociedade Internacional da Consciência de Krishna, por tudo que ele fez pela minha vida, pela vida de tantas pessoas. E o outro sentimento que me vem é o de reflexão, no que eu posso melhorar minha contribuição para continuar e aprimorar a missão a qual ele tanto se dedicou, que no meu entendimento seria a forma de gratidão mais ativa que eu poderia oferecer para Srila Prabhupada. Então, desejo a todos um feliz Vyasapuja de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Oi pessoal, tudo bem? O Kirtan tá comendo solto ali e eu vim aqui mandar minha mensagem assim sobre Srila Prabhupada. Sabe que o que Prabhupada fez foi inestimável, não só para mim, mas para milhares de pessoas, até mesmo as pessoas que não estão seguindo o movimento por algum motivo. Eles tiveram uma grande oportunidade e eu acredito que a maioria tem ótimas lembranças. E a maior lembrança que eu tenho assim relativa ao movimento de Srila Prabhupada é justamente os devotos de Srila Prabhupada. Eu sou muito feliz assim porque eu tenho muitos bons amigos dentro do movimento e foi Prabhupada que trouxe isso para mim. Na verdade, acontece que eu não tenho como estimar o que Prabhupada fez. Eu acredito que se eu não tivesse conhecido Prabhupada, com certeza eu estaria hoje, sei lá, mais desgastado, com menos estudo, porque foi Srila Prabhupada assim, ele que me incentivou de certa forma a estudar, porque sempre Prabhupada fala, leia meus livros, e eu queria aprender um pouquinho mais. Então meu agradecimento a Srila Prabhupada é enorme. Então espero que vocês estejam tendo uma ótima festa aí, e Hare Krishna a todos. Hare Krishna, reverências a todos, todas as glórias a Srila Prabhupada. Então vamos falar um pouquinho aí sobre Srila Prabhupada, né? Minha experiência que eu tive ao conhecer Srila Prabhupada e seus livros. Então eu me lembro que eu morava em São Paulo e sempre na Avenida Paulista tinha devotos, mas acho que eu ainda não estava preparado, né? Então eu acabava comprando os livros, mas não lia, né? E eu me lembro que uma vez eu comprei o Prabhupada Lilamrita, né, a biografia de Prabhupada, mas aquela versão condensada, né, fininha. E na capa tinha assim o título, né, Um Santo no Século XX. E eu tinha assim, família católica, então eu tinha uma referência do que era uma pessoa santa e também como haviam pessoas que se diziam santas, mas que na verdade não eram. Então, a princípio, eu fiquei assim, né, fiquei um pouco relutante. No entanto, né, depois de amadurecer um pouco, assim, o meu desejo de mergulhar na espiritualidade, eu li os livros de Prabhupada, né, e li o Prabhupada Lilamrita que eu tinha comprado. E realmente eu concordo, né, que Prabhupada é um santo no século XX, né, porque uma pessoa santa, ela acho que tem duas características principais, né? A primeira é que sempre depende de Deus, né? Tem uma fé inquebrantável, né? Não hesita em tomar riscos, né? Para servir Deus. E a outra é que tem um caráter exemplar, né? Então, conhecendo, né? Lendo a biografia e lendo os outros livros de Prabhupada, eu desenvolvi a convicção que Prabhupada realmente é um santo no século XX, porque, né, demonstra fé inquebrantável em Deus, em Cristo, em todos os momentos, e tem um caráter, assim, completamente puro, né, um caráter, assim, sem nenhum tipo de mácula, né, assim, a vida inteira de Prabhupada
foi servir, né? E jamais ele demonstrou nenhuma atitude que fosse contrária ao que ele pregava, né? Então, sem dúvida, Srila Prabhupada é um santo no século XX. Então, muito obrigado. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna. Então, hoje é um dia muito especial. É o Vyasa Puja de nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada, o Jagat Guru, né? É o fundador da ISKCON. É uma pessoa, sem sombra de dúvida, ele foi espetacular em todos os seus momentos, né? Passando por dificuldades enormes, hércules, né? Mas com um único propósito, de servir, né, ao seu mestre espiritual, né? Servir para propagar a consciência de Krishna para todo mundo ocidental, né? Então eu lembro a primeira vez que eu li o Prabhupada Lilamrita, é algo que me deixou assim muito comovido. Foi quando o Prabhupada ficou doente pela primeira vez. Então ele achava que ia abandonar o corpo, os devotos também achavam, né? Quando criaram aquele mantra, né? Que, por favor, Krishna, né, cuide do nosso mestre, permita que ele fique mais tempo por aqui. E mesmo muito doente, Prabhupada fez o livro chamado Krishna Book, para que nós pudéssemos entender um pouco mais dos passatempos transcendentais do Senhor Krishna, né? Então, esses passatempos depois são mencionados no final, mais para frente do Srimad Bhagavatam, né? E isso me deixou assim extremamente pensativo, né? O quanto Prabhupada estava determinado em servir o seu mestre espiritual e nos deixar um tesouro grandioso, que são as literaturas. A literatura acerca da consciência de Krishna. Prabhupada teve todo um trabalho como um grande pai, né, de detalhar, né, em seus significados para que a gente pudesse absorver de uma forma muito mais tranquila, né? Então, isso me deixou muito, assim, pensativo, o quanto é grandioso o Prabhupada, o quanto ele tinha afeição por seus discípulos, o quanto ele cuidava, como realmente cuidava de filhos, né? O quanto ele era atencioso com cada um, né? Então, lembrar de Prabhupada nesse dia especial é fantástico, né? É fantástico saber que tudo isso que foi construído foi pelo simples fato e um desejo sincero de um devoto rendido ao Senhor Krishna e ao seu mestre espiritual, que deixou esse tesouro grandioso em todas as grandes cidades do mundo, em muitos países em volta desse mundo, né? Então, essa pessoa nos apresentou o Senhor Krishna. Ontem nós festejamos o Senhor Krishna, devido à misericórdia sem causa de Srila Prabhupada. E nada melhor que hoje fazer um grande festival para a pessoa que nos apresentou o Senhor Krishna, para a pessoa que dedicou cada momento da sua vida, né, para espalhar a semente de Bhakti nesse mundo.